Vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai desbravar a verdadeira anatomia das turbinas industriais e dos redutores. Nosso mergulho aqui é para entender o que realmente mantém essas máquinas gigantescas funcionando em perfeita harmonia, ou o que faz toda a operação simplesmente parar do nada. Para mapear isso tudo, a nossa análise foi dividida em 5 partes bem diretas. Primeiro, vamos dar uma olhada nas falhas em bombas e válvulas. Depois, o papel crítico dos filtros. Passamos pelas modificações em bombas mecânicas, em seguida a especificação e a análise de óleo, e, para fechar, o monitoramento do vapor vivo. Mas antes de destrinchar cada componente, fica aquela grande pergunta no ar. Afinal, o que realmente causa a parada catastrófica de uma turbina industrial? Sabe, a gente tende a pensar que o culpado é sempre um defeito mecânico super complexo, mas na realidade do dia a dia da operação, são as pequenas falhas de processo e, adivinha, os descuidos humanos que acabam sendo os grandes vilões desses desligamentos totais. Então, começando com a etapa 1, falhas em bombas e válvulas. Pensa nas bombas e válvulas mecânicas como o coração do sistema, bombeando aquele fluido vital para garantir que a máquina rode sob pressões absurdas. E olha, tem muita coisa que pode dar errado aí. Falta de óleo por tubulação quebrada, falha na bomba auxiliar, mas tem um caso bem específico e, na verdade, impressionante: deixar a bomba no modo manual. Imagina essa situação que acontece de verdade. Um técnico vai lá testar a bomba, passa para o modo manual para ligar e desligar e simplesmente esquece de voltar para o automático. O resultado prático, na hora em que a máquina mais precisa daquela bomba de emergência, ela não entra. Por mais que os sistemas modernos tentem evitar isso, é o exemplo clássico de como um errinho humano gera uma consequência monumental. Tem outro cenário bem problemático, que inclusive aconteceu recentemente em campo, envolvendo as linhas de pressão. A máquina estava lá, rodando normalmente, quando a pressão P4 deu um pico totalmente inesperado para a faixa de 6 a 7 quilos. Isso é o suficiente para bagunçar toda a pressão do sistema para trás e desarmar a turbina na hora. E a causa raiz disso? Válvulas de alívio e redutoras simplesmente travando, agarrando mesmo. O que acontece é que, na correria das revisões de campo, o pessoal foca nos mancais, nas peças grandes, e acaba esquecendo de inspecionar essas válvulas de óleo. Aí os sintomas ficam ali invisíveis até a máquina parar. O que nos leva à parte 2, o papel crítico dos filtros. Se as bombas são o coração, os filtros são basicamente os rins da operação. Eles são a principal linha de defesa para manter o fluido limpo circulando em folgas minúsculas. Então, o grande detalhe aqui, o ponto crucial, é esse número, 0,80 quilos. Ao medir a pressão antes e depois do filtro, esse é o diferencial exato que grita: precisamos virar ou trocar o elemento filtrante agora. O problema real, o perigo mesmo, é quando a operação ignora isso e deixa subir para 1 quilo, ou absurdos 1,5. Uma pressão diferencial dessas vai rasgar a tela do filtro sem dó, mandando toda a sujeira direto para os mancais. E ignorar os limites pode gerar histórias que chegam a ser difíceis de acreditar. Tem um caso clássico de um equipamento onde o filtro estava no nível crítico de saturação. A pressão entrava com 8 quilos e já saía com 6,5. A turbina nem partia mais. A solução da equipe de operação na hora? Bom, a resposta foi chocante. Ah, estava trabalhando sem filtro. É sério. Como não limpava mais, eles simplesmente tiraram o filtro do sistema. Imagina só uma turbina de altíssima velocidade, rodando completamente cega e desprotegida contra partículas. É surreal. Mas às vezes, a falha é quase invisível. É muito comum, numa troca de rotina, alguém deixar cair sem querer um anelzinho Auring na tubulação. Esse anel minúsculo vai sendo levado pelo fluxo, para no corpo de um mancal e bloqueia a passagem. Do nada, aquela pressão P1 que chegava lindamente a 8 kg no filtro, despenca para 6. E essa queda é fatal. A turbina inteira desarma por baixa pressão de óleo. Um erro do tamanho de uma moeda, parando toneladas de equipamento. Indo para a seção 3, modificações em bombas mecânicas. Montar essas bombas exige muita engenhosidade. E isso ilustra perfeitamente as adaptações que a gente vê na prática. Por exemplo, usar uma bomba com retentor tem um objetivo claro: não deixar o óleo vazar pelo eixo para o chão. O próprio óleo lubrifica as buchas traseiras pelo furo de lubrificação e vida que segue. Mas, se a bomba está embutida e fixada direto no redutor, a gente nem precisa desse retentor. Qualquer vazamento cai com segurança ali dentro mesmo. Só que tem um grande detalhe aqui. Ao tirar o retentor, se aquele furo de lubrificação não for muito bem tampado, adivinha o que acontece? O ar da atmosfera entra.
A bomba começa a puxar ar em vez de óleo e perde toda a sucção. É uma daquelas adaptações cirúrgicas, sabe? Vitais para a sobrevivência do sistema. Parte 4 do nosso mergulho. Especificação e análise de óleo. A análise de óleo é literalmente o exame de sangue da máquina. E para entender esse sangue, é preciso derrubar um mito gigante da indústria. A lenda de que qualquer óleo ISO 68 serve. Não serve. Quem manda no óleo não é a turbina em si, mas o redutor, que é a peça mais sensível. Por isso o teste FZG é tão indispensável. Esse óleo precisa ser de extrema pressão, superando os graus 9 ou 10 no teste para garantir que a película proteja as engrenagens. Colocar um óleo de turbina comum lá dentro significa basicamente condenar o redutor a um desgaste acelerado e à quebra. E os limites químicos são a linha da vida da máquina. A contaminação por partículas, por exemplo, tem que seguir o rigoroso padrão de limpeza NAS 7. E olha só que ironia, um óleo novinho direto do tambor da fábrica costuma vir com padrão NAS 8. Ou seja, o óleo que acabou de ser comprado já é considerado muito sujo para o redutor. Ele obrigatoriamente tem que ser filtrado antes de entrar. Além disso, monitorar a acidez acusa se o óleo está envelhecendo, e água acima de 500 ppm é abrir a porta da frente para uma oxidação pesada. E se a gente falar de inimigos químicos, o verniz ganha o troféu de mais insistente. Ele forma uma crosta super dura e grudada nas superfícies internas, capaz de reduzir folgas axiais vitais para assustadores 0,10 milímetros. É o cenário perfeito para o desastre. E um baita alerta aqui. Quando o óleo é contaminado com água, a reação comum é correr para a centrífuga. Só que centrifugar o óleo sem parar tem um custo altíssimo. Essa força toda acaba arrancando, de forma totalmente irreversível, os aditivos que aquele lubrificante tanto precisava. E, finalmente, seção 5, monitoramento do vapor vivo. Chegamos ao sistema respiratório da turbina, a força bruta de verdade. A gente está falando de vapor vivo chegando a formidáveis 43 bar, com uma vazão de 119 toneladas. Ele rasga o sistema passando pela válvula de bloqueio, passa veloz pela válvula de fecho rápido, flui através da válvula de regulagem até invadir a turbina. E o grande guardião de tudo isso é o termômetro. A temperatura de arraste, que fica ali nos 399,75 graus Celsius, é a fina linha entre tudo rodar liso ou parar tudo. Se essa temperatura despencar e cruzar o limite estabelecido, olha, o sistema desativa de forma instantânea para salvar a máquina da destruição. O que deixa um pesamento bem incômodo no ar. A gente viu como uma válvula suja, um filtro no talo, um anelzinho derrubado ou não conhecer o teste do óleo podem derrubar operações de milhões. Então fica a pergunta, será que não são justamente esses pequenos descuidos que estão lá silenciosamente escondidos nas planilhas do próximo ciclo de manutenção? São esses detalhes, quase invisíveis, que decidem os resultados gigantescos. Compreender essa anatomia a fundo é o único jeito de não tomar um susto monumental amanhã. Fica aí a reflexão. Muito obrigado por acompanhar essa análise e até a próxima!